Ícaro Moreira nunca imaginou que uma simples entrega mudaria tudo. Ao entrar na mansão de uma das mulheres mais ricas do sul do país, ele congelou diante de algo impossível. Na parede, sob uma luz que parecia de outro mundo, estava o rosto de Marina, sua esposa morta há 2 anos. Mas a placa dizia outro nome, um nome de família poderosa, um nome que Marina nunca mencionou em 8 anos de casamento. Por que uma bilionária tinha a foto de sua esposa na mansão? Quem Marina realmente era? E o que mais ela estava escondendo? Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Não esqueça de deixar agora o seu like e fique comigo até o final dessa história, pois tenho certeza que você vai se surpreender. Agora deixa eu te contar o que aconteceu quando Ícaro finalmente perguntou: "Por que você tem a foto da minha esposa?" A luz da tarde de sexta-feira entrava pelas janelas empoeiradas do apartamento em Cidade Baixa. Ícaro Moreira fechava a mochila térmica vermelha do iFood pela 12ª vez naquele dia. Suas costas doíam, os joelhos reclamavam a cada degrau que subia ou descia. Mas faltavam apenas 3 entregas para completar a meta do dia. 3 entregas e ele poderia buscar Pedro na creche antes das 19 horas. 3 entregas e mais um dia de luta terminaria. Ícaro olhou para o celular. A próxima entrega piscava na tela com um endereço no bairro Moinhos de Vento. Rua Quintino Bocaiúva, número 742. O aplicativo marcava como entrega premium, com gorjeta garantida de R$50. Ele franziu a testa. Entregas premium geralmente significavam mansões, gente rica, e aquele tipo de desconforto silencioso que vinha de entregar comida para quem ganhava em um dia o que ele levava 1 mês para juntar. Mas R$50 de gorjeta eram R$50 de gorjeta. Ele pegou as chaves da moto, desceu os 3 lances de escada apertados do prédio e acelerou pela Avenida Osvaldo Aranha em direção ao bairro Nobre. O trânsito estava pesado. Porto Alegre inteira parecia estar tentando chegar em algum lugar naquela tarde de dezembro. O calor grudava na pele, misturado com a fumaça dos escapamentos e o cheiro de asfalto quente. Ícaro desviou de um ônibus, cortou por uma rua lateral e finalmente entrou na Quintino Bocaiúva. As casas mudaram. Os muros ficaram mais altos, os portões mais trabalhados. Jardins perfeitamente aparados substituíram as calçadas rachadas de Cidade Baixa. Ele reduziu a velocidade, conferindo os números nas placas. 710, 720, 730. E então ele viu. O número 742 ficava em uma mansão que parecia ter saído de um filme. A construção era imensa, estilo neoclássico brasileiro, com colunas brancas na fachada e um jardim frontal que poderia facilmente ter o tamanho do prédio inteiro onde Ícaro morava. O portão principal era de ferro fundido, trabalhado com detalhes em ouro velho, e estava entreaberto. Ícaro estacionou a moto na calçada, desligou o motor e ficou olhando para a mansão por alguns segundos. Havia algo de surreal naquilo. Ele entregava comida todos os dias, em casas de todo tipo, mas aquela mansão tinha uma presença diferente. Não era só o tamanho ou a arquitetura. Era algo no ar. Uma sensação de que ali dentro viviam pessoas cujas vidas eram regidas por regras completamente diferentes das suas. Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos, e pegou a mochila térmica. Trabalho era trabalho. Ícaro empurrou o portão de ferro e entrou. O jardim era ainda mais impressionante de perto. Havia estátuas de mármore entre as árvores, um caminho de pedras portuguesas levando até a porta principal, e o som suave de uma fonte d'água em algum lugar que ele não conseguia ver. Tudo era silencioso. Nenhum carro na entrada. Nenhuma pessoa à vista. Ele subiu os degraus largos da entrada principal e tocou a campainha. O som ecoou dentro da casa, grave e elegante. Ícaro esperou, ajeitando a mochila no ombro. Segundos se passaram. Nada. Ele tocou de novo. Mais silêncio. Ícaro estava prestes a pegar o celular para ligar para o cliente quando a porta se abriu.
Uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestindo um conjunto social cinza impecável, apareceu na entrada. Ela tinha o cabelo preso em um coque baixo e uma expressão educada, mas distante. Entrega? Ela perguntou sem realmente olhar para Ícaro. Sim, senhora. Pedido para Beatriz Portinari. A mulher assentiu e fez um gesto rápido com a mão. Deixe ali dentro, na mesa do hall. A senhora Portinari está em reunião e não pode ser interrompida. Ícaro hesitou. Normalmente ele entregava na porta, mas a mulher já estava se afastando, esperando que ele seguisse. Ele entrou. O hall de entrada era do tamanho da sala e da cozinha do apartamento de Ícaro juntas. O piso era de mármore italiano, brilhando sob a luz de um lustre de cristal que pendia do teto alto. Havia uma escadaria curva à direita, subindo para o segundo andar, e várias portas fechadas nas laterais. Móveis de madeira escura, vasos com arranjos de flores frescas e obras de arte nas paredes. Ícaro caminhou até a mesa de centro indicada pela mulher, colocou a mochila térmica ali e começou a tirar os potes de comida. Sushi. Algum restaurante japonês caro, pelo peso das embalagens e pela apresentação impecável. Foi quando ele olhou para cima. E o mundo parou. Na parede à sua frente, entre duas portas de madeira entalhada, havia um retrato. Não era uma pintura clássica a óleo, mas uma fotografia artística, ampliada e emoldurada em uma moldura dourada elaborada. A foto estava iluminada por dois spots de luz direcionados, como se fosse uma peça de museu. E na foto estava Marina. Ícaro sentiu o ar sair dos pulmões. A mochila térmica escorregou da sua mão e bateu no chão com um som surdo. Ele deu um passo à frente, depois outro, como se estivesse sendo puxado por um fio invisível. Era Marina. Não alguém parecida. Não uma mulher com traços similares. Era ela, o rosto dela, os olhos castanhos que ele conhecia melhor do que os próprios, a curva suave do sorriso, a pequena covinha no queixo que aparecia quando ela ria de verdade. Até a forma como o cabelo caía sobre o ombro esquerdo era exatamente como ele lembrava. Mas na foto, Marina estava diferente. Ela usava um vestido azul marinho elegante, de tecido que parecia caro, com um corte sofisticado que ele nunca tinha visto nela. O cabelo estava penteado em ondas perfeitas, e ela usava joias discretas, mas visivelmente caras no pescoço e nas orelhas. Ela parecia mais jovem, talvez com 23 ou 24 anos, e estava em um ambiente que Ícaro não reconhecia. Parecia uma festa, um evento corporativo. Havia outras pessoas desfocadas ao fundo, taças de champanhe, decoração luxuosa. Ícaro apertou os olhos, tentando entender. Talvez fosse uma foto antiga, de antes dela conhecê-lo. Marina nunca falava muito do passado. Sempre mudava de assunto quando ele perguntava sobre a família ou a infância. Ele sempre achou que fosse algo doloroso, alguma história triste que ela preferia deixar enterrada. Mas isso não explicava por que a foto estava ali. Em uma mansão. Emoldurada como uma obra de arte. Iluminada como algo precioso. Ícaro forçou os olhos a descerem para a pequena placa de latão dourado fixada na base da moldura. Havia algo escrito. Ele leu uma vez. Depois leu de novo, porque as palavras não faziam sentido. Mariana Portinari, 1992. 2017. Para sempre em nossos corações. Mariana Portinari. Não Marina Moreira. Não Marina sem sobrenome, como ela insistia que era quando se conheceram. Mariana Portinari. E a data? 2017. O ano em que ela havia desaparecido. O ano em que alguém, em algum lugar, achava que ela tinha morrido ou sumido. Mas Marina tinha morrido em 2023. Há 2 anos. Ícaro tinha segurado a mão dela no hospital. Tinha visto o último suspiro. Tinha enterrado o corpo dela no cemitério São Miguel, debaixo de uma árvore que ela sempre disse que amava. Como poderia haver uma placa dizendo que ela morreu em 2017? O que você está fazendo? Ícaro girou.
A mulher de cinza estava parada na entrada do hall, olhando para ele com uma expressão que tinha mudado de educação distante para algo entre alarme e confusão. A voz de Ícaro saiu rouca. Ele limpou a garganta. Desculpe, essa foto. A mulher olhou para o retrato, depois para Ícaro, e seu rosto empalideceu visivelmente. Ela deu 2 passos rápidos para trás. Quem é você? A voz dela saiu aguda, quase um sussurro. Por que você está olhando para essa foto? Eu sou Ícaro Moreira, ele disse, ainda olhando para o retrato, incapaz de desviar os olhos. Eu sou entregador. Eu só vim trazer comida. Mas essa mulher na foto... Ele apontou com a mão trêmula. Essa é a minha esposa. Silêncio. Ícaro finalmente conseguiu olhar para a mulher de cinza. Ela estava congelada no lugar, os olhos arregalados, a boca entreaberta. As mãos dela tremiam. Sua esposa? Ela repetiu, a voz quebrando. Marina, Ícaro disse. O nome dela era Marina. Marina Moreira. Nós fomos casados por 6 anos. Ela morreu há 2 anos em um acidente de carro. Mas essa foto, eu não entendo. Por que você tem uma foto dela aqui? E por que a placa diz outro nome? A mulher agarrou o batente da porta para se equilibrar. Ela olhou para o retrato, para Ícaro, de volta para o retrato. Sua respiração estava acelerada. Teresa! Ela gritou de repente, a voz ecoando pelo hall. Teresa, venha aqui, agora! Passos apressados vieram de algum lugar dentro da mansão. Uma mulher mais jovem, talvez na casa dos 30 anos, apareceu correndo. Ela tinha um tablet na mão e vestia um terno preto ajustado. Sim, senhora Costa, ela perguntou ofegante. Chame a senhora Portinari, imediatamente. Diga que é urgente. Diga que... A mulher de cinza parou, olhando para Ícaro com uma expressão que parecia misturar medo e algo que ele não conseguia identificar. Diga que tem alguém aqui que ela precisa ver. Teresa olhou para Ícaro, confusa, mas assentiu e saiu correndo de volta pelo corredor. A mulher de cinza não se mexeu. Ela continuou olhando para Ícaro como se ele fosse um fantasma. Como você disse que se chama? Ela perguntou baixinho. Ícaro. Ícaro Moreira. E você disse que ela era sua esposa. Era. Ícaro sentiu o nó na garganta apertar. Marina. Nós nos conhecemos há 8 anos. Nos casamos 6 meses depois. Tivemos um filho. Pedro. Ele tem 5 anos agora. E Marina. Ele parou, a voz falhando. Ela morreu em um acidente. Um carro bateu no dela na Avenida Ipiranga. Ela não teve chance. A mulher de cinza levou a mão à boca. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Ícaro não sabia o que fazer. Ele queria ir embora. Queria pegar a moto e acelerar para longe dali, para longe daquela casa e daquela foto e de toda aquela confusão. Mas ao mesmo tempo, algo o prendia ali. Ele precisava de respostas. Passos ecoaram pelo corredor. Dessa vez eram diferentes, mais firmes, mais controlados. Uma mulher entrou no hall. Ela tinha aproximadamente 38 anos, cabelos loiros presos em um rabo de cavalo baixo e vestia um conjunto social azul marinho impecável. O rosto dela era bonito de uma forma clássica, com traços marcados e uma postura ereta que emanava autoridade. Mas os olhos dela, castanhos como os de Marina, estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse estado chorando recentemente. Ela parou na entrada do hall e olhou para Ícaro. E então ela viu a foto na parede. O rosto dela se transformou. A compostura desapareceu. A máscara de controle rachando como vidro. Ela olhou para Ícaro de novo. Dessa vez realmente olhando, estudando cada detalhe do rosto dele. Meu Deus, ela sussurrou. Senhora Portinari. A mulher de cinza começou, mas a outra ergueu a mão, pedindo silêncio. Beatriz Portinari caminhou lentamente até Ícaro. Ela parou a menos de 1 metro dele.
ainda olhando fixamente para o rosto dele como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Quem é você? Ela perguntou. A voz era firme, mas havia uma corrente de desespero por baixo. Ícaro Moreira, eu vim fazer uma entrega, mas essa foto... Ele apontou para o retrato. Essa é a minha esposa. Era. Ela morreu há 2 anos. Mas eu não entendo por que ela está aqui, na sua casa, com outro nome. Beatriz olhou para o retrato. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas ela não fez nenhum movimento para limpá-la. Quando você disse que ela morreu? Beatriz perguntou, a voz quebrando no final. 2023, setembro, dia 15. Beatriz fechou os olhos. Mais lágrimas caíram. Ela apertou os punhos ao lado do corpo, como se estivesse tentando se segurar de pé. Ela estava viva. Beatriz sussurrou para si mesma. Todo esse tempo, ela estava viva. Ícaro sentiu o chão se mover sob seus pés. O que você quer dizer com ela estava viva? Você a conhecia? Beatriz abriu os olhos e olhou diretamente para Ícaro. Havia dor ali. Dor antiga, profunda, do tipo que vive enraizada dentro de uma pessoa por anos. Essa mulher na foto, Beatriz disse, a voz trêmula, mas controlada, não se chama Marina. O nome verdadeiro dela é Mariana. Mariana Portinari. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E ela é minha irmã mais nova. O silêncio que caiu sobre o hall era absoluto. Ícaro podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Sua irmã. Ele repetiu, a voz saindo distante. Sim, Mariana desapareceu há 8 anos. Ela tinha 24 anos na época. Deixou uma carta dizendo que não podia mais viver a vida que nossa mãe impunha a ela, que precisava ser livre. E então ela sumiu. Sem rastro. Sem contato. Eu a procurei. Contratei investigadores. Vasculhei o país inteiro. Mas foi como se ela tivesse evaporado. Beatriz olhou para o retrato com uma expressão de dor crua. Eu nunca parei de procurar. Nunca parei de esperar que um dia ela voltasse para casa. Ícaro sentiu as pernas fraquejarem. Ele se apoiou na mesa ao lado. Não, ele disse mais para si mesmo do que para Beatriz. Não, isso não pode estar certo. Marina nunca mencionou ter uma família. Ela disse que cresceu sozinha, que não tinha ninguém. Ela mentiu. Beatriz disse simplesmente. Ela mentiu porque estava fugindo de nós, de mim, da nossa mãe, de tudo que a família Portinari representava. Mas por quê? A voz de Ícaro saiu mais alta do que ele pretendia. Por que ela mentiria? Por que ela esconderia algo assim de mim? Nós éramos casados, nós tínhamos um filho. Beatriz parou. Ela piscou. Filho? Ela repetiu devagar. Pedro, nosso filho. Ele tem 5 anos. Beatriz levou as mãos ao peito. Ela cambaleou e a mulher de cinza correu para segurá-la. Mas Beatriz se afastou, balançando a cabeça. Eu tenho um sobrinho, ela sussurrou. Mariana teve um filho. Ela olhou para Ícaro com uma intensidade que era quase dolorosa. Você tem uma foto dele? Ícaro hesitou. Depois pegou o celular do bolso com mãos trêmulas. Ele desbloqueou a tela. O papel de parede era uma foto de Pedro rindo, tirada no parque algumas semanas atrás. Ele virou a tela para Beatriz. Beatriz olhou. E então ela soluçou. Um som quebrado, gutural, que parecia ter sido arrancado de dentro dela. Ela cobriu a boca com a mão. É ela, Beatriz disse entre soluços. Ele é idêntico a ela quando criança. Os olhos, o sorriso, tudo. Ela afastou-se, virando-se para a parede, os ombros tremendo. A mulher de cinza deu um passo em direção a ela, mas Beatriz ergueu a mão, afastando qualquer tentativa de conforto. Ícaro estava paralisado. Nada disso fazia sentido. Marina tinha uma irmã bilionária. Marina tinha uma família que a procurava. Marina tinha um passado inteiro que ela nunca, nem uma vez em 8 anos, tinha mencionado. Quem era a mulher com quem ele havia se casado? Beatriz finalmente se virou de volta. Ela tinha recuperado alguma compostura, mas seus olhos ainda estavam vermelhos e molhados.
Senhor Moreira, ela disse formalmente, a voz controlada, mas apertada. Eu preciso que você me conte tudo, tudo sobre Mariana. Como vocês se conheceram, como ela era, o que ela fazia. Eu preciso saber. Ícaro balançou a cabeça. Eu não sei se posso. Eu preciso processar isso. Eu preciso buscar meu filho. Eu preciso... Por favor. A palavra saiu como um pedido Beatriz deu um desesperado. passo à frente. Por favor. Eu passei 8 anos sem saber se minha irmã estava viva ou morta. Você acabou de me dizer que ela viveu, que ela foi feliz, que ela teve um filho. Eu preciso saber. Preciso entender por que ela nunca voltou para casa. Por que ela me deixou? Ícaro olhou para o rosto dela. Havia dor ali. Sim, mas também algo mais. Desespero. Uma necessidade crua e urgente de respostas que ele reconhecia porque era a mesma que sentia. Ele olhou para o celular. 17h45. Ele tinha 15 minutos para chegar na creche. Eu preciso buscar meu filho, ele disse. Mas depois eu posso voltar. Eu acho que nós dois merecemos respostas. Beatriz assentiu rapidamente. Sim, por favor. Volte. Traga o menino também se quiser. Ela parou, respirando fundo. Eu gostaria de conhecer meu sobrinho. Ícaro assentiu. Ele pegou a mochila térmica do chão, ainda atordoado, e começou a caminhar em direção à porta. Mas antes de sair, ele parou e olhou para trás. Por que ela fugiu? Ele perguntou. Se você é bilionária, se ela tinha tudo isso, por que ela deixaria para trás? Beatriz olhou para ele por um longo momento. Depois olhou para o retrato de Mariana. Porque nossa mãe não a deixou escolher a própria vida, Beatriz disse calmamente. E porque eu não a defendi quando ela precisava. Ícaro acelerou a moto pela Avenida Independência com o vento batendo no rosto, mas nada conseguia limpar a confusão da sua mente. As palavras de Beatriz Portinari ecoavam como um sino quebrado. Ela é minha irmã mais nova, Mariana Portinari. Marina tinha uma irmã. Marina tinha uma família. Marina tinha um passado inteiro que ela havia escondido dele durante 8 anos. Ele estacionou em frente à creche exatamente às 18h58. Suas mãos ainda tremiam quando desligou o motor. Ele respirou fundo 3 vezes, tentando se recompor. Pedro não podia vê-lo assim. Pedro era só uma criança. Ele não precisava carregar o peso das mentiras da mãe. Ícaro entrou na creche e encontrou Pedro sentado no chão da sala de espera, montando uma torre com blocos de madeira. Quando o menino viu o pai, seu rosto se iluminou. Papai! Pedro largou os blocos e correu para os braços de Ícaro. Ícaro o pegou no colo e apertou forte, enterrando o rosto no cabelo do filho. Pedro cheirava a suco de laranja e giz de cera. Cheirava a inocência, a algo puro que ainda existia no mundo. Como foi o dia, campeão? Ícaro perguntou, forçando a voz a sair normal. A tia Carla disse que meu desenho foi o mais bonito. Pedro respondeu animado. Eu desenhei a mamãe. Quer ver? Ícaro sentiu o coração apertar. Claro que quero. Pedro puxou uma folha amassada da mochila. O desenho era simples, como todos os desenhos de crianças de 5 anos. Uma figura de palito com cabelo comprido e loiro, um grande sorriso e um sol amarelo no canto. Embaixo, com letras tortas, estava escrito Mamãe. Ficou lindo, Ícaro disse, a voz saindo mais grossa do que pretendia. Ela ia adorar. Eu sei, Pedro disse com aquela certeza absoluta que só crianças têm. Ela tá vendo lá de cima. Ícaro assentiu, incapaz de falar. Eles saíram da creche e Ícaro colocou Pedro na garupa da moto, ajustando o capacete pequeno na cabeça do menino. Mas em vez de ir direto para casa, Ícaro parou em frente a uma lanchonete. Hoje a gente vai jantar fora, ele disse. Sério? Pedro arregalou os olhos. Comer fora era um luxo raro. Sério. Eles sentaram em uma mesa de plástico e pediram hambúrgueres e batata frita.
Pedro comeu com entusiasmo, falando sem parar sobre o dia na creche, sobre o desenho, sobre a música nova que a professora ensinou. Ícaro tentava prestar atenção, mas sua mente estava em outro lugar. Em uma mansão no Moinhos de Vento. Em uma foto iluminada. Em uma mulher chamada Beatriz que tinha os mesmos olhos castanhos de Marina. Papai, você tá bem? Pedro perguntou de repente. Ícaro piscou. Estou sim, filho. Por quê? Você tá com cara de triste. Ícaro forçou um sorriso. Só cansado. Foi um dia longo. Pedro mastigou uma batata frita pensativo. Então ele disse: a mamãe sempre dizia que quando a gente tá triste, tem que pensar em coisas boas. É verdade. Ícaro concordou, a garganta apertando. Sua mãe era muito esperta. Eu lembro dela. Pedro disse baixinho. Às vezes eu sonho com ela. Ela tá sempre sorrindo. Ícaro estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mãozinha do filho. Ela amava você mais do que tudo no mundo. Eu sei, Pedro disse apertando de volta. E ela amava você também. Será que amava? Ícaro pensou, mas não disse nada. Depois do jantar, eles voltaram para o apartamento. Ícaro deu banho em Pedro, colocou o pijama nele e leu uma história antes de dormir. Quando o menino finalmente fechou os olhos, Ícaro ficou sentado na beirada da cama por longos minutos, apenas observando o rosto do filho. Pedro era tão parecido com Marina. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso torto, a mesma covinha no queixo. Mas agora Ícaro sabia que não era só com Marina que Pedro se parecia. Era com Mariana Portinari, com uma família inteira que ele nunca soube que existia. Ícaro saiu do quarto silenciosamente e foi até o armário da sala. No fundo, embaixo de cobertores velhos e caixas de papelão, estava uma caixa de sapatos que ele não abria há meses. Dentro dela estavam os últimos pertences de Marina. A carteira de identidade falsa com o nome Marina Moreira, algumas fotos, um par de brincos baratos que ela amava e um caderno de capa dura azul. O diário. Ícaro tinha descoberto o diário uma semana após o funeral, escondido no fundo da gaveta de roupas íntimas de Marina. Ele tinha lido algumas páginas na época, mas tinha sido doloroso demais. Eram palavras dela, pensamentos dela, pedaços de uma pessoa que não existia mais. Ele tinha guardado o diário e nunca mais o tinha tocado. Mas agora, sentado no chão da sala com a caixa de sapatos no colo, Ícaro abriu o caderno novamente. A primeira entrada era de 7 anos atrás, alguns meses antes deles se conhecerem. 15 de março de 2018. Acordei de novo com aquele sonho. Eu estava em casa, na mansão, e a mãe estava gritando comigo, dizendo que eu era uma decepção, que eu estava jogando fora meu futuro. Já faz 3 meses desde que fugi e ainda sonho com ela todas as noites. Será que um dia eu vou conseguir ser livre de verdade? Ou ela vai viver na minha cabeça para sempre? Ícaro virou a página. 22 de março. Consegui um emprego em uma cafeteria. O salário é pouco, mas é meu. Ninguém da família Portinari pode me controlar aqui. Ninguém pode me dizer quem eu devo ser. Pela primeira vez na vida, eu posso escolher. Ele continuou lendo, pulando semanas, meses. Havia entradas sobre o medo de ser encontrada, sobre a solidão, sobre a liberdade assustadora de não ter nada e ninguém. E então ele encontrou a entrada que mudava tudo. 10 de junho. Conheci alguém hoje. Um cara na cafeteria. Ele veio buscar um café e ficou conversando comigo por quase 1 hora. O nome dele é Ícaro. Que nome bonito. Ele trabalha com design, freelancer e tem esse jeito meio perdido que me lembrou de mim mesma. Será que ele também está fugindo de alguma coisa? Ícaro sentiu os olhos arderem. Ele lembrava daquele dia. Lembrava do sorriso dela quando tinha perguntado o nome dele. Lembrava de ter pensado que ela era a pessoa mais bonita que já tinha visto. 25 de junho. Ícaro me chamou para sair. Eu disse sim. Eu sei que não deveria. Eu sei que quanto mais próxima eu fico de alguém, mais perigoso fica. Mas eu não aguento mais ficar sozinha. Eu quero alguém que me veja como Marina, não como Mariana Portinari. Eu quero ser amada pelo que eu sou agora, não pelo que eu era.
Ícaro virou mais páginas, o coração acelerado. 15 de agosto. Eu acho que estou me apaixonando por Ícaro. Isso é tão assustador. Porque se eu me apaixonar de verdade, eu vou ter que mentir para ele para sempre. Ele não pode saber quem eu era. A família Portinari tem recursos infinitos. Se eles descobrirem que eu estou viva, eles vão me encontrar. E eles vão destruir qualquer um que estiver comigo. As mãos de Ícaro tremiam. Ela tinha mentido para protegê-lo. Ela tinha escondido tudo porque tinha medo. 3 de dezembro. Ícaro me pediu em casamento hoje, no Parque Farroupilha, embaixo de uma árvore, com um anel que provavelmente custou todo o salário dele do mês. Eu disse sim. Eu sei que estou sendo egoísta. Sei que estou arrastando ele para dentro da minha mentira. Mas eu amo ele. Eu amo ele de verdade. E pela primeira vez desde que fugi, eu sinto que posso ter uma vida de verdade. Ícaro fechou o diário. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele não as limpou. Marina o tinha amado. Ela tinha escolhido ele, apesar do medo, apesar dos riscos. Ela tinha construído uma vida inteira com ele, sabendo que estava vivendo uma mentira. Mas por que ela nunca tinha contado? Por que, em 8 anos, ela nunca tinha confiado nele o suficiente para revelar a verdade? O celular de Ícaro vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Moreira, aqui é Beatriz Portinari. Consegui seu contato através da plataforma de entregas. Sei que estou invadindo sua privacidade, mas preciso falar com você. Por favor, amanhã, se possível. Posso ir até você, se preferir. Ou você pode voltar aqui. Traga Pedro. Eu prometo que não vou causar problemas. Só quero entender o que aconteceu com minha irmã. Por favor. Ícaro ficou olhando para a mensagem por longos minutos. Então digitou uma resposta. Amanhã, 10 horas da manhã, mas não na mansão. No Parque Farroupilha, perto do monumento aos expedicionários. Vou levar Pedro. A resposta veio imediatamente. Obrigada, estarei lá. Sábado amanheceu com um céu azul impecável. Ícaro acordou cedo, preparou o café da manhã e vestiu Pedro com a roupa mais bonita que o menino tinha. Um jeans sem rasgos e uma camiseta listrada que Marina tinha comprado meses antes de morrer. A gente vai passear no parque? Pedro perguntou animado. Vamos, Ícaro disse. E a gente vai conhecer alguém. Quem? Ícaro hesitou. Uma amiga da mamãe. Não era bem mentira. Beatriz era irmã de Marina. Tecnicamente, eram família. Mas como ele explicaria isso para um menino de 5 anos? Eles chegaram ao Parque Farroupilha às 9h55. O parque estava cheio de gente correndo, caminhando, pedalando, famílias fazendo piquenique na grama, crianças brincando nos playgrounds. Ícaro levou Pedro até o monumento aos expedicionários e parou. Ele olhou ao redor, procurando por Beatriz. E então ele a viu. Ela estava parada perto de uma árvore, vestindo jeans e uma blusa branca simples. O cabelo estava solto nos ombros. Ela parecia diferente sem o terno corporativo. Mais jovem, mais vulnerável. Quando ela viu Ícaro e Pedro, seu rosto inteiro mudou. Os olhos se encheram de lágrimas. Beatriz caminhou até eles devagar, como se tivesse medo de assustá-los. Quando chegou perto, ela parou e olhou para Pedro. Olá, ela disse suavemente. Pedro se escondeu atrás da perna de Ícaro, tímido. Oi, ele sussurrou. Meu nome é Beatriz, ela disse, agachando-se para ficar na altura de Pedro. E você deve ser Pedro. Pedro assentiu. Você é muito parecido com alguém que eu conheci há muito tempo. Beatriz continuou, a voz quebrando. Alguém que eu amava muito. Quem? Pedro perguntou. Beatriz olhou para Ícaro. Ele assentiu. Sua mãe, Beatriz disse. Eu conhecia sua mãe quando ela era pequena como você. Pedro saiu de trás de Ícaro. Você conhecia minha mãe? Conhecia. Ela era minha irmã. Pedro arregalou os olhos. Minha mãe tinha uma irmã? Tinha, Beatriz confirmou. E eu sinto muito por nunca ter tido a chance de conhecer você antes.
Pedro olhou para o pai, confuso. Ícaro se abaixou ao lado dele. É verdade, filho. Ícaro disse calmamente. A mamãe tinha uma irmã. E nós acabamos de descobrir. Mas por que a mamãe nunca falou dela? Pedro perguntou. Beatriz limpou as lágrimas. Porque a gente brigou há muito tempo. E eu nunca tive a chance de pedir desculpas. Pedro processou isso por um momento. Então ele deu um passo à frente e abraçou Beatriz. O abraço pegou Beatriz completamente de surpresa. Ela ficou congelada por um segundo. Depois envolveu os braços ao redor do menino e começou a chorar em silêncio. Ícaro desviou o olhar, dando-lhes um momento. Quando Beatriz finalmente se afastou, ela limpou o rosto e sorriu para Pedro. Obrigada, ela disse. Eu precisava disso. Eles caminharam até um banco vazio e sentaram. Pedro correu para brincar no playground próximo, enquanto Ícaro e Beatriz ficavam observando. Eu li o diário dela ontem à noite, Ícaro disse. O diário que Marina escrevia. Beatriz olhou para ele rapidamente. O quê? Ela escrevia sobre você, sobre a família, sobre por que ela fugiu. Ícaro respirou fundo. Ela tinha medo de que vocês a encontrassem. Tinha medo do que sua mãe faria. Minha mãe, Beatriz repetiu amargamente. Heloísa Portinari, a mulher que destruiu tudo que tocava. Ela ficou em silêncio por um momento, observando Pedro escalar no brinquedo do playground. Nossa mãe era obcecada por controle, Beatriz começou. Depois que nosso pai morreu quando Mariana tinha 10 anos e eu 15, ela se tornou outra pessoa, fria, calculista. Ela via a gente como extensões do Império Portinari, não como filhas. Mariana era a rebelde. Sempre foi. Ela questionava tudo, desafiava as regras, queria viver a própria vida. E nossa mãe odiava isso. O diário mencionava um ultimato, Ícaro disse. Beatriz assentiu. Quando Mariana tinha 23 anos, ela se apaixonou. Era um rapaz normal, trabalhador, honesto. Mas ele não tinha dinheiro. Não tinha conexões. Não servia para os planos da nossa mãe. Então ela deu um ultimato. Ou Mariana terminava com ele, ou seria deserdada e expulsa da família. E Mariana escolheu fugir. Escolheu. Beatriz olhou para as próprias mãos. Eu tentei convencê-la a ficar. Disse que ela estava sendo irracional, que estava jogando fora um futuro brilhante por causa de um capricho. Eu não a apoiei. E ela fugiu na calada da noite, deixando apenas uma carta. Você a procurou? Por 8 anos, Beatriz disse. Gastei milhões em investigadores. Vasculhei hospitais, delegacias, abrigos. Mas Mariana tinha conseguido documentos falsos perfeitos. Ela tinha se tornado Marina Moreira. E eu nunca a encontrei. Beatriz fez uma pausa. Até ontem, quando você entrou na minha casa. Ícaro observou Pedro descendo do escorregador, rindo. Ela era feliz comigo? Beatriz perguntou de repente, a voz pequena. Marina. Ela era feliz? Ícaro pensou nas manhãs em que acordava e encontrava Marina já levantada, preparando café e cantando baixinho. Pensou nas noites em que eles ficavam acordados conversando sobre tudo e nada. Pensou no dia em que Pedro nasceu e ela tinha segurado o bebê nos braços com aquele sorriso que iluminava o mundo inteiro. Sim, Ícaro disse. Ela era feliz. Ela tinha uma vida simples, mas era dela. E ela amava isso. Beatriz fechou os olhos. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Pedro brincar. Então Beatriz disse: existe algo que você precisa saber. Algo complicado. Ícaro olhou para ela. Minha mãe morreu há 6 meses, Beatriz continuou. Ela deixou um testamento. Uma parte considerável da fortuna seria de Mariana, caso ela fosse encontrada viva. Mas como Mariana estava desaparecida, e ninguém sabia se ela estava viva ou morta, havia uma cláusula de tempo. 60 dias desde a morte da minha mãe para declarar se Mariana foi encontrada. E? Ícaro perguntou, já sentindo para onde isso ia. Faltam 10 dias, Beatriz disse.
Se eu não declarar nada, a fortuna inteira será oficialmente minha. Mas se eu declarar que encontrei evidências de que Mariana viveu e teve um filho, então Pedro tem direito legal à parte que seria dela. Ícaro sentiu o estômago revirar. Quanto dinheiro estamos falando? A parte de Mariana seria aproximadamente 3 bilhões de reais. O mundo parou. Ícaro não conseguia processar aquele número. 3 bilhões. Pedro seria herdeiro de 3 bilhões de reais. Eu não quero o seu dinheiro. Ícaro disse automaticamente. Não é meu dinheiro, Beatriz corrigiu. É o direito legal do seu filho. Mariana era herdeira. Pedro é filho dela. Pela lei, ele tem direito. Mas você poderia simplesmente não dizer nada, Ícaro disse. Deixar o prazo passar, ficar com tudo. Beatriz olhou para ele diretamente. Eu poderia, e durante as últimas 12 horas eu pensei muito sobre isso. Mas então eu olho para aquele menino ali. Ela apontou para Pedro. E eu vejo minha irmã. Eu vejo a família que eu perdi. E eu percebo que dinheiro não significa nada se eu perder a chance de conhecer meu sobrinho, de ser parte da vida dele. Você está dizendo que quer declarar aos advogados? Estou, mas só se você concordar. Beatriz respirou fundo. Ícaro, eu sei que isso é muito. Eu sei que estou aparecendo do nada na sua vida e virando tudo de cabeça para baixo. Mas eu preciso que você saiba que eu não quero tirar Pedro de você. Eu não quero causar problemas. Eu só quero fazer o que é certo. E o que é certo é garantir que o filho da minha irmã receba o que é dele por direito. Ícaro olhou para Pedro. Seu filho estava construindo um castelo na areia do playground, completamente alheio à conversa que estava mudando o futuro dele. 3 bilhões de reais. Pedro nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Poderia estudar nas melhores escolas, ter as melhores oportunidades, viver a vida que Marina sempre quis dar a ele. Mas a que custo? Eu preciso pensar, Ícaro disse. Claro, Beatriz respondeu. Leva o tempo que precisar. Mas, ela hesitou. Você tem o diário? O diário de Mariana? Tenho. Os advogados vão precisar de provas. Provas de que ela viveu depois do desaparecimento. Provas de que Pedro é realmente filho dela. Certidão de nascimento, de casamento, fotos. Qualquer coisa que conecte Marina Moreira a Mariana Portinari. Ícaro assentiu lentamente. Eu tenho tudo isso. Beatriz estendeu a mão e tocou levemente no braço de Ícaro. Obrigada. Por ter amado minha irmã. Por ter dado a ela a vida que ela queria. Pedro precisa. Ícaro não conseguiu responder. Pedro voltou correndo até eles, ofegante e sorridente. Papai, posso tomar sorvete? Claro, campeão. Beatriz se levantou. Posso levar vocês para tomar sorvete? Meu convite. Pedro olhou para o pai. Ícaro hesitou, depois assentiu. Tudo bem. Eles caminharam até uma sorveteria perto do parque. Pedro pediu 2 sabores. Beatriz insistiu em pagar. Eles sentaram em uma mesa externa e Pedro conversou animadamente sobre desenhos animados e dinossauros, enquanto Ícaro e Beatriz trocavam olhares silenciosos por cima da cabeça dele. Era surreal. 12 horas atrás, Ícaro era apenas um entregador lutando para pagar as contas. Agora ele estava sentado com uma bilionária que era tia do seu filho, discutindo heranças de bilhões e segredos de família. Quando terminaram o sorvete, Beatriz se despediu. Me liga quando decidir, ela disse. Seja qual for sua decisão, eu vou respeitar. Ícaro assentiu. Ele pegou Pedro no colo e caminhou de volta para onde tinha estacionado a moto. Mas antes de ir embora, ele olhou para trás. Beatriz ainda estava lá, parada na calçada, observando-os partir. E pela primeira vez, desde que tudo isso começou, Ícaro viu nela não uma bilionária poderosa, mas apenas uma mulher que tinha perdido a irmã e estava desesperada para recuperar qualquer pedaço dela que ainda restasse. Os próximos 5 dias passaram em uma névoa estranha para Ícaro. Ele continuava trabalhando, fazendo entregas, buscando Pedro na creche, mantendo a rotina. Mas tudo parecia diferente agora, como se ele estivesse assistindo à própria vida através de um vidro embaçado.
Beatriz tinha ligado no domingo à noite. A voz dela era cuidadosa, respeitosa. Eu não quero pressioná-lo, ela tinha dito. Mas faltam 9 dias. Os advogados vão precisar de tempo para processar tudo. Se você decidir seguir em frente, vamos precisar agir logo. Eu sei, Ícaro tinha respondido. Só preciso pensar. Entendo. Mas Ícaro? Sim? Independente do que você decidir sobre o dinheiro, eu gostaria de continuar vendo Pedro, se você permitir. Ele é o único pedaço de Mariana que me resta. Ícaro tinha concordado. E foi assim que, terça-feira à tarde, ele se viu tocando a campainha da mansão Portinari novamente, dessa vez com Pedro ao lado. A mesma mulher de cinza atendeu a porta, mas dessa vez ela sorriu ao ver Pedro. A senhora Portinari está esperando vocês no jardim, ela disse calorosamente. Eles foram conduzidos através da casa até um jardim nos fundos que Ícaro não tinha visto na primeira visita. Era imenso, com árvores centenárias, canteiros de flores perfeitamente cuidados, e uma área de lazer com piscina coberta e uma casinha de madeira que parecia um pequeno chalé. Beatriz estava sentada em uma mesa de jardim sob uma pérgola coberta de jasmim. Quando viu Pedro, seu rosto inteiro se iluminou. Pedro! Ela chamou acenando. O menino correu até ela. Em apenas 2 encontros, ele já tinha criado uma conexão natural com Beatriz. Ícaro observou enquanto ela mostrava a Pedro o jardim, as árvores frutíferas, os pássaros que vinham beber água na fonte. Você gosta de animais? Beatriz perguntou. Eu amo, Pedro respondeu animado. Então vem comigo. Tenho uma surpresa. Ela levou Pedro até um canto do jardim onde havia um pequeno viveiro. Dentro, 3 filhotes de Golden Retriever dormiam amontoados em uma cesta. Pedro soltou um grito de alegria. Cachorrinhos! Eles nasceram há 3 semanas, Beatriz explicou. A mãe deles é minha cachorra, Luna. Você quer segurar um? Pedro olhou para o pai, os olhos brilhando de esperança. Ícaro assentiu. Beatriz pegou um dos filhotes com cuidado e colocou nos braços de Pedro. O menino segurou o cachorrinho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele é tão fofinho, Pedro sussurrou maravilhado. Beatriz olhou para Ícaro. Havia algo em seu rosto, uma suavidade que ele não tinha visto antes. Ela parecia genuinamente feliz vendo Pedro feliz. Quando eles estiverem grandes o suficiente para deixar a mãe, você pode escolher um para ser seu. Beatriz disse para Pedro. Se seu pai deixar, claro. Pedro virou para Ícaro com aqueles olhos suplicantes que derretiam qualquer resistência. Papai, por favor. Ícaro abriu a boca para dizer que eles moravam em um apartamento pequeno, que mal tinham dinheiro para comida, que um cachorro era uma responsabilidade cara. Mas as palavras morreram na garganta quando ele viu a expressão de Pedro. A gente conversa sobre isso, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Depois que Pedro voltou a brincar com os filhotes, Beatriz levou Ícaro de volta para a mesa do jardim. Uma bandeja com café e biscoitos estava esperando. Desculpe se exagerei, Beatriz disse. Eu não deveria ter oferecido o cachorro sem falar com você primeiro. Está tudo bem, Ícaro respondeu, aceitando uma xícara de café. Pedro está feliz. Isso é o que importa. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Pedro brincar. Você decidiu? Beatriz perguntou calmamente. Ícaro respirou fundo. Eu li o diário inteiro, de ponta a ponta, 3 vezes. E eu percebi que Mariana, ela queria que Pedro tivesse oportunidades. Ela escreveu sobre isso quando estava grávida. Sobre como ela queria que nosso filho tivesse a liberdade de escolher o próprio caminho, mas também os recursos para fazer isso. Ícaro olhou para Beatriz. Ela não queria que Pedro crescesse pobre como eu cresci, mas também não queria que ele crescesse aprisionado como ela cresceu. Então você vai aceitar? Vou, mas com condições. Beatriz assentiu. Estou ouvindo. O dinheiro fica em um fundo fiduciário até Pedro fazer 25 anos. Ele não pode tocar no principal antes disso.
E enquanto isso, eu quero continuar criando ele da minha forma. Sem babás, sem escolas de elite, sem ser mimado. Concordo completamente, Beatriz disse imediatamente. Mas posso sugerir uma coisa? O quê? Deixe-me pagar pela educação dele. Uma boa escola, não necessariamente de elite, mas uma que vá prepará-lo bem. E um plano de saúde decente. Isso não vai mimá-lo, vai apenas garantir que ele tenha as ferramentas básicas. Ícaro hesitou, mas então assentiu. Tudo bem, mas eu pago o resto. Moradia, comida, roupas, tudo. Entendido. E mais uma coisa, Ícaro disse. Eu quero estar envolvido em todas as decisões legais. Não quero advogados me empurrando papéis para assinar sem eu entender o que estou assinando. Você terá seu próprio advogado, Beatriz prometeu. Eu vou pagar pelos honorários dele, mas ele vai trabalhar para você, não para mim. Para garantir que seus interesses e os de Pedro estejam protegidos. Ícaro relaxou um pouco. Obrigado. É o mínimo que posso fazer, Beatriz disse. Afinal, você me deu de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Uma família. Algo na forma como ela disse aquilo fez o coração de Ícaro apertar. Ele olhou para ela de verdade pela primeira vez. Não como a irmã de Marina, não como uma bilionária, mas como uma pessoa. Uma mulher que tinha passado 8 anos procurando pela irmã. Uma mulher que tinha perdido tanto quanto ele. Você nunca se casou? Ele perguntou de repente. Beatriz pareceu surpresa com a pergunta. Não, nunca. Por quê? Ela ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o café na xícara. Porque quando eu tinha 23 anos, eu estava apaixonada por alguém, um professor universitário. Ele era gentil, inteligente, fazia eu rir. Mas minha mãe disse que ele não era adequado, que eu estava desperdiçando meu tempo. Ela me deu um ultimato. Ícaro sentiu o estômago apertar, igual ao que ela deu para Mariana. Exatamente. Só que eu não tive a coragem de fugir. Eu terminei com ele, assumi o controle da empresa, fiz tudo o que minha mãe mandou. Beatriz olhou para as próprias mãos. E quando Mariana recebeu o mesmo ultimato 3 anos depois e escolheu fugir, eu fiquei com raiva dela. Com ciúme, porque ela teve a coragem que eu não tive. Você a culpou por fazer o que você não conseguiu. Sim, e eu disse coisas terríveis para ela na última conversa que tivemos. Disse que ela era egoísta, que estava jogando fora tudo que nossa família tinha construído, que ela ia se arrepender. Beatriz limpou uma lágrima que caiu. E então ela sumiu. E eu passei 8 anos sem poder dizer que eu estava errada. Que eu era a covarde, não ela. Ícaro estendeu a mão através da mesa e tocou levemente no braço de Beatriz. Ela sabia. Como você pode ter certeza? Porque ela escreveu sobre isso no diário, sobre como ela entendia por que você tinha ficado, sobre como ela não te culpava. Ícaro fez uma pausa. Ela escreveu: Bia sempre foi a forte, a responsável. Eu sou a que corre. Cada um tem sua forma de sobreviver. Beatriz cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não foram lágrimas silenciosas dessa vez, mas soluços profundos, anos de culpa e arrependimento finalmente vazando. Ícaro não sabia o que fazer. Então fez a única coisa que pareceu certa. Ele se levantou, caminhou até o outro lado da mesa e colocou a mão no ombro dela. Ela te amava, ele disse suavemente. Eu sei porque ela guardou uma foto sua no diário. Uma foto antiga de vocês duas quando crianças. Ela carregou aquilo por 8 anos. Beatriz olhou para cima, os olhos vermelhos. Ela tinha uma foto minha? Tinha. Está no apartamento. Eu posso te dar. Eu quero ver. Posso ir até lá algum dia? Ícaro hesitou. Seu apartamento era minúsculo, velho, nada comparado àquele lugar. Mas então ele pensou em Marina, em como ela teria querido que ele deixasse Beatriz entrar, deixasse ela ver como tinha sido a vida delas. Pode, quando quiser.
2 dias depois, Beatriz apareceu no apartamento de Ícaro em Cidade Baixa. Ela veio sozinha, dirigindo um carro simples em vez da limusine que Ícaro imaginou que ela usaria. Vestia jeans e uma blusa casual. Se ele a tivesse encontrado na rua, nunca teria adivinhado que ela era bilionária. Desculpe a bagunça, Ícaro disse quando abriu a porta. Beatriz entrou e olhou ao redor. O apartamento era pequeno, apenas uma sala-cozinha integrada, um quarto que Ícaro e Pedro dividiam, e um banheiro. Mas estava limpo e arrumado, com desenhos de Pedro pregados na geladeira e fotos de Marina em uma estante pequena. Beatriz caminhou até as fotos. Havia uma de Marina sorrindo, segurando Pedro bebê. Outra de Marina e Ícaro no dia do casamento, na frente do cartório, sem festa, sem vestido branco, apenas os dois com roupas simples e sorrisos genuínos. Ela parece tão feliz, Beatriz sussurrou. Ela era. Ícaro confirmou. Ele pegou a caixa de sapatos e tirou o diário. Folheou até encontrar a foto que tinha mencionado. Era velha, desbotada, 2 meninas em um jardim, uma de aproximadamente 10 anos e outra de 5. Elas estavam abraçadas, sorrindo para a câmera. Beatriz pegou a foto com mãos trêmulas. Eu lembro desse dia. Foi no aniversário dela, poucos meses antes do nosso pai morrer. Ela escreveu no verso. Beatriz virou a foto. Em letra infantil estava escrito: Eu e minha irmã, Bia, a pessoa mais importante do mundo. Beatriz pressionou a foto contra o peito e chorou. Ícaro lhe deu espaço, indo para a cozinha preparar café. Quando voltou com 2 xícaras, Beatriz estava sentada no sofá, ainda segurando a foto. Posso ficar com ela? Ela perguntou. Claro. Obrigada. Beatriz limpou os olhos. E obrigada por me deixar entrar aqui, por me mostrar a vida que ela tinha. Você tem direito de saber. Eles tomaram café em silêncio por alguns minutos. Então Beatriz disse: Os advogados querem se encontrar amanhã. Para começar o processo. Você está pronto? Estou, mas primeiro eu preciso te mostrar uma coisa. Ícaro pegou o diário novamente e abriu em uma página marcada. Leia isso. Beatriz pegou o diário e começou a ler. Era uma entrada de 4 anos atrás, escrita logo após o nascimento de Pedro. 22 de outubro de 2021. Pedro nasceu hoje, 7h43 da manhã. 3,4 kg de perfeição. Quando eu segurei ele pela primeira vez, tudo que eu tinha deixado para trás pareceu valer a pena. Cada lágrima, cada noite de medo, cada momento de solidão. Tudo valeu a pena por esse pequeno milagre nos meus braços. Mas eu fiquei pensando em Bia. Me pergunto se ela teria gostado de ser tia. Me pergunto se ela teria segurado Pedro e sorrido como eu estou sorrindo agora. Eu queria que ela conhecesse meu filho. Queria que ela visse que eu consegui, que eu criei uma vida de verdade. Que eu sou feliz, mas eu não posso voltar. Não posso arriscar. Se a mãe descobrir, ela vai tentar tirar Pedro de mim. Ela vai dizer que eu sou incapaz, que eu não posso dar a ele o que ele merece. E eu não posso deixar isso acontecer. Então eu vou continuar vivendo como Marina. E Bia nunca vai saber que ela tem um sobrinho. E isso dói mais do que eu imaginava que doeria. Beatriz fechou o diário com as mãos tremendo. Ela queria que eu conhecesse Pedro. Queria, Ícaro confirmou. Ela só tinha medo da sua mãe. Minha mãe está morta, Beatriz disse amargamente. E Mariana morreu sem saber. Mas você está aqui agora, Ícaro apontou. Você está conhecendo Pedro. Está sendo a tia que ela queria que você fosse. Beatriz olhou para ele. Havia algo nos olhos dela. Algo que fez o coração de Ícaro acelerar. Ícaro, ela disse suavemente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já pensou em seguir em frente, depois de Mariana? A pergunta pegou Ícaro de surpresa. Seguir em frente? Namorar. Ter outro relacionamento. Ser feliz de novo. Ícaro ficou em silêncio por um longo momento. Marina fez eu prometer antes de morrer. Ela estava no hospital,
Sabia que não ia sobreviver. E ela me fez prometer que eu não ia passar o resto da vida sozinho. Que eu ia encontrar alguém eventualmente. Que eu ia dar a Pedro uma família completa. E você quer isso? Eu não sei. Ícaro admitiu. Parte de mim sente que seria uma traição. Como se amar outra pessoa significasse que eu não amei Marina o suficiente. Mas não é assim que funciona, Beatriz disse suavemente. Amar outra pessoa não diminui o amor que você tinha por ela. Só significa que você tem espaço no coração para mais amor. Ícaro olhou para Beatriz. Realmente olhou. E percebeu que nos últimos dias ele tinha pensado nela mais do que deveria. Tinha esperado pelas ligações dela. Tinha ficado contente quando ela aparecia para ver Pedro. Beatriz, ele começou, mas não sabia como terminar. Eu sei, ela disse. Eu também. O silêncio entre eles era carregado. Ícaro se inclinou para a frente. Beatriz fez o mesmo. Os rostos deles estavam a centímetros de distância. E então a porta do quarto se abriu e Pedro saiu correndo, ainda de pijama, esfregando os olhos. Papai, ele chamou sonolento. Ícaro e Beatriz se afastaram rapidamente. Ícaro limpou a garganta. Oi, campeão, você acordou? Pedro viu Beatriz e correu para ela. Tia Bia, você veio me visitar? Beatriz pegou o menino no colo, rindo. Vim sim, queria ver você e seu papai. Ícaro observou os dois. Pedro aninhado nos braços de Beatriz, rindo e conversando sobre o sonho que tinha tido. Beatriz ouvindo com atenção genuína, fazendo perguntas, sorrindo. E Ícaro percebeu algo. Ele estava se apaixonando por ela. Pela irmã da sua esposa morta. Pela tia do seu filho. Pela bilionária que apareceu na vida dele do nada e virou tudo de cabeça para baixo. E ele não sabia se isso era certo ou errado. Não sabia se Marina aprovaria ou ficaria magoada. Não sabia se ele tinha o direito de ser feliz de novo. Mas ele sabia que algo estava acontecendo. Algo que ele não podia mais ignorar. O escritório de advocacia ficava no último andar de um prédio envidraçado no centro de Porto Alegre. Ícaro chegou na sexta-feira de manhã, nervoso, usando o único terno que possuía. Beatriz estava esperando no saguão. Pronto? Ela perguntou. Acho que sim. Eles subiram juntos. A sala de reuniões era enorme, com uma mesa de mogno e cadeiras de couro. 3 advogados os aguardavam, todos de terno impecável, com expressões sérias. O advogado principal, um homem de cabelos grisalhos chamado Dr. Henrique, apertou a mão de Ícaro. Senhor Moreira, obrigado por vir. Antes de começarmos, preciso que saiba que também contratamos um advogado independente para representá-lo. Dr. Lucas está a caminho. Ele vai garantir que todos os seus direitos estejam protegidos. Ícaro assentiu, agradecido. Dr. Lucas chegou 10 minutos depois, um homem mais jovem com um sorriso amigável. Ele cumprimentou Ícaro e sentou ao lado dele. Vamos começar, Dr. Henrique disse, abrindo uma pasta grossa. Senhora Portinari nos informou que o senhor tem evidências de que Mariana Portinari estava viva até 2023, vivendo sob o nome de Marina Moreira, e que teve um filho com o senhor. Tenho, Ícaro confirmou. Ele colocou sobre a mesa a certidão de casamento, a certidão de nascimento de Pedro, o diário de Marina e várias fotos. Os advogados examinaram tudo meticulosamente. Um deles pegou o diário e começou a folhear, lendo entradas aleatórias. Isso é definitivamente uma prova forte, Dr. Henrique disse. Especialmente o diário. Ele tem entradas que mencionam especificamente a família Portinari, o desaparecimento e a nova identidade. Vamos precisar fazer um teste de DNA, outro advogado disse, para confirmar legalmente que Pedro é filho de Mariana Portinari. Eu concordo, Ícaro disse. Ótimo, podemos agendar para a próxima semana. Dr. Henrique fechou a pasta. Se tudo for confirmado, Pedro terá direito legal à parte da herança que seria de Mariana. Faltam 5 dias para o fim do prazo estabelecido no testamento, então vamos precisar agir rapidamente. E quanto à custódia? Ícaro perguntou de repente.
Se Pedro herdar esse dinheiro, vocês vão tentar tirar ele de mim? Dr. Lucas se inclinou para a frente. Senhor Moreira, você é o pai legal de Pedro. Ninguém pode tirar seu filho de você. A herança é uma questão financeira, não de custódia. Mas e se alguém disser que eu não posso cuidar dele adequadamente? Que eu sou pobre demais? Isso não vai acontecer, Beatriz disse firmemente. Eu não vou deixar. Dr. Henrique assentiu. A senhora Portinari deixou claro que quer que o senhor continue criando Pedro. A herança vai ficar em um fundo fiduciário administrado por você e pela senhora Portinari conjuntamente até Pedro atingir a maioridade. O senhor terá controle total. Ícaro relaxou um pouco. A reunião continuou por mais 2 horas. Papéis foram assinados. Procedimentos foram explicados. Quando finalmente terminaram, Ícaro estava exausto. Beatriz o acompanhou até a saída do prédio. Você está bem? Ela perguntou. Estou, só processando tudo. Eu entendo. Ela hesitou. Ícaro, sobre o que quase aconteceu no seu apartamento. Eu sei, ele interrompeu. É complicado. Muito complicado. Ela concordou. Você é viúvo da minha irmã. Isso é... errado? Ícaro sugeriu. Não sei se errado é a palavra certa. Talvez inesperado? Eles ficaram parados na calçada, o barulho do trânsito ao redor deles. Ícaro queria dizer algo, mas não sabia o quê. Então Beatriz falou. Eu sei que ainda é muito cedo. Para mim e para você. Mas eu não consigo parar de pensar em você. E isso me assusta porque eu sinto que estou traindo a memória da minha irmã. Eu sinto a mesma coisa. Ícaro admitiu. Toda vez que olho para você, me sinto culpado. Como se Marina estivesse me vendo e julgando. Então o que fazemos? Ícaro pensou em Marina. Em como ela sempre dizia que a vida era curta demais para não ser feliz. Em como ela tinha fugido de tudo para ter a chance de amar quem ela queria. Acho que damos um passo de cada vez, ele disse. Sem pressão, sem expectativas. Só ver o que acontece. Beatriz sorriu. Foi um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Um passo de cada vez. Eu consigo fazer isso. Ela se aproximou e, sem aviso, beijou a bochecha de Ícaro. Foi breve, casto, mas fez o coração dele disparar. Até breve, Ícaro Moreira, ela disse. Depois entrou no carro e foi embora. Ícaro ficou parado ali por um longo momento, a mão tocando o lugar onde ela tinha beijado. Um passo de cada vez. Mas para onde esses passos os levariam? O teste de DNA foi agendado para segunda-feira. Ícaro levou Pedro até um laboratório particular no centro da cidade, onde uma técnica gentil coletou uma amostra de saliva do menino com um cotonete. Vai doer? Pedro perguntou nervoso. Não, querido, a técnica respondeu com um sorriso. É só passar isso na sua bochecha, nem vai sentir. Pedro deixou que ela coletasse a amostra e 3 minutos depois, eles já estavam saindo. Simples assim. Um gesto tão pequeno que ia mudar a vida inteira do menino. Os resultados chegariam em 48 horas. Ícaro passou as próximas 2 noites sem dormir direito. Ele ficava deitado no escuro, olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 semanas. Como sua vida tinha sido virada de cabeça para baixo por uma simples entrega. Como ele tinha descoberto que a mulher que amava tinha vivido uma vida inteira de mentiras. Como ele estava começando a sentir algo por Beatriz, a irmã dela. E em toda essa confusão, havia uma pergunta que não parava de martelar na cabeça dele. Marina teria aprovado? Na quarta-feira de manhã, Dr. Henrique ligou. Senhor Moreira, os resultados chegaram. Pedro é definitivamente filho biológico de Mariana Portinari. 99,9% de compatibilidade genética com a senhora Beatriz Portinari. Ícaro fechou os olhos. Ele já sabia que seria isso, mas ouvir a confirmação era diferente. E agora? Agora formalizamos tudo. O prazo do testamento termina em 2 dias. Preciso que você e a senhora Portinari venham ao escritório amanhã para assinar os documentos finais. Estaremos lá.
Ícaro desligou e ficou sentado no sofá por um longo tempo. Pedro estava na creche. O apartamento estava silencioso. E pela primeira vez em dias, Ícaro se permitiu chorar. Chorou por Marina. Pela vida que ela tinha deixado para trás. Pelo medo que ela tinha carregado todos aqueles anos. Pela família que ela nunca teve coragem de reconectar. Chorou por Pedro, que ia crescer sabendo que sua mãe tinha vivido uma mentira. E chorou por si mesmo, porque ele estava se apaixonando pela irmã da esposa morta e não sabia se tinha o direito de fazer isso. O telefone tocou. Era Beatriz. Ícaro, o Dr. Henrique acabou de me ligar. Você está bem? Estou. Ele mentiu. Não está. Eu conheço o tom da sua voz agora. Uma pausa. Posso ir aí? Não precisa. Eu sei. Mas quero. 30 minutos depois, Beatriz estava na porta do apartamento. Ela não estava de terno dessa vez. Usava calça de moletom e uma blusa simples, os cabelos presos em um rabo de cavalo bagunçado. Parecia cansada, como se também não tivesse dormido. Você também está passando mal com isso, Ícaro observou. Estou, ela admitiu entrando. Eu deveria estar feliz. Encontrei meu sobrinho. Vou poder fazer algo de bom com o dinheiro da família. Mas tudo que consigo pensar é que Mariana passou 8 anos viva e eu nunca soube. Que ela morreu achando que eu a odiava. Ela não achava isso, Ícaro disse. Tem mais coisa no diário. Coisas que eu não te mostrei ainda porque eram muito pessoais. Mas acho que você precisa ler. Ele pegou o diário e o entregou a Beatriz. Página 147. Beatriz se sentou no sofá e abriu o diário na página indicada. Era uma entrada de 1 ano antes da morte de Marina. 5 de setembro de 2022. Hoje é o aniversário da Bia. Ela faz 37 anos. Eu sempre lembro. Todos os anos, no dia do aniversário dela, eu acendo uma vela e faço um pedido silencioso, que ela seja feliz, que ela encontre alguém que a ame de verdade, que ela se permita ser livre como eu me permiti. Eu sei que ela provavelmente me odeia. Sei que minha fuga destruiu nossa relação. Mas eu espero que, onde quer que ela esteja, ela tenha encontrado paz. Porque Bia sempre foi a mais forte de nós duas. Ela merece ser feliz mais do que ninguém. Às vezes eu quase pego o telefone para ligar. Quase procuro o nome dela nas redes sociais. Mas sempre paro. Porque sei que se eu der um passo em direção ao meu passado, arrisco tudo o que construí. E eu não posso fazer isso com Ícaro e Pedro. Eles dependem de mim. Mas Bia, se você estiver lendo isso algum dia, se algo acontecer comigo e você encontrar este diário, quero que saiba, eu te amo. Sempre amei. E eu nunca te culpei por ter ficado. Cada um de nós fez as escolhas que conseguiu fazer. E ambas estávamos certas à nossa maneira. Beatriz fechou o diário com as mãos tremendo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela livremente. Ela acendia uma vela. Beatriz sussurrou. Todo ano, no meu aniversário. Ela nunca parou de amar você. Ícaro disse suavemente. Beatriz soluçou. Um som quebrado e doloroso. Ícaro se sentou ao lado dela e a puxou para um abraço. Ela se agarrou a ele, chorando no ombro dele. Anos de dor e culpa finalmente vazando. Eu deveria ter procurado mais, ela disse entre soluços. Deveria ter contratado mais investigadores, deveria ter... Você fez o que pôde. Ícaro interrompeu. Beatriz, você procurou por 8 anos. Gastou milhões. Nunca desistiu. Mariana sabia disso. Ela sabia que você nunca parou de se importar. Mas eu não a encontrei a tempo. Ninguém poderia ter encontrado. Ela não queria ser encontrada. Ela tinha uma vida nova, uma identidade nova. Era impossível. Beatriz se afastou, limpando o rosto. Como você consegue ser tão compreensivo com tudo isso? Sua esposa mentiu para você por 8 anos. Ela mentiu por amor, Ícaro disse. Para me proteger. Para proteger Pedro. Eu estou magoado? Estou. Mas também entendo. O amor dela era real. A vida que construímos era real. O resto era só sobrevivência.
Beatriz olhou para ele com uma expressão que Ícaro não conseguiu decifrar. Depois, sem aviso, ela se inclinou e o beijou. Não foi um beijo suave ou hesitante. Foi desesperado, carregado de 2 anos de luto dela e 2 anos de solidão dele. Foi a promessa de algo novo crescendo nas cinzas de algo antigo. Ícaro a beijou de volta. Mas então, tão subitamente quanto começou, Beatriz se afastou. Desculpa, ela disse ofegante. Desculpa, eu não deveria... Beatriz, não. Isso é errado. Você é o viúvo da minha irmã. Eu não posso. Ela se levantou rapidamente pegando a bolsa. Eu preciso ir. Beatriz, espera. Mas ela já estava saindo pela porta. Ícaro ficou sentado no sofá, os lábios ainda formigando, o coração batendo acelerado. O que tinha acabado de acontecer? Na manhã seguinte, Ícaro e Beatriz se encontraram no escritório de advocacia. A tensão entre eles era palpável. Eles mal se olhavam. Dr. Henrique os conduziu até a sala de reuniões. Havia uma pilha de documentos na mesa. Antes de assinarmos os papéis finais, Dr. Henrique disse: há algo que preciso mostrar a vocês. Algo que descobrimos ontem ao revisar o testamento original de Heloísa Portinari. Ele abriu uma pasta e tirou um envelope lacrado. O lacre tinha sido quebrado, mas o envelope estava claramente antigo, amarelado pelo tempo. Este envelope estava anexado ao testamento, Dr. Henrique explicou. Com instruções de que só deveria ser aberto se Mariana ou seus herdeiros fossem encontrados. Como o prazo estava chegando ao fim, abrimos ontem. Ele empurrou o envelope para Beatriz. É uma carta, da sua mãe, escrita 1 mês antes dela morrer. Beatriz pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia várias páginas escritas à mão em papel timbrado. A letra era elegante, mas trêmula, como de alguém idoso ou doente. Beatriz começou a ler em voz alta, a voz quebrando a cada palavra. Minhas queridas filhas, se vocês estão lendo esta carta, significa que aconteceu o impossível. Mariana foi encontrada, ou seus filhos foram encontrados. Significa que, de alguma forma, meu maior erro não foi permanente. Beatriz, você provavelmente está surpresa que eu escrevi isto. Você me conheceu como uma mulher dura, inflexível, que via as filhas como peças de um império e não como pessoas. E você está certa. Eu fui essa mulher. Fui a mulher que deu um ultimato a Mariana e a fez fugir. Fui a mulher que transformou você em uma prisioneira do nome Portinari. Mas nos últimos 6 meses, desde que descobri que estou morrendo, tenho pensado muito sobre minhas escolhas. E percebi algo terrível. Eu destruí minhas próprias filhas por causa do medo. Quando seu pai morreu, Beatriz, eu fiquei apavorada. Apavorada de perder o império que ele construiu. Apavorada de que vocês duas não fossem fortes o suficiente para sobreviver neste mundo. Então, eu as moldei. Forcei vocês a serem duras como eu. E no processo perdi vocês. Beatriz, você se tornou o que eu queria. Poderosa, controlada, bem-sucedida. Mas você nunca foi feliz. Eu vi o homem que você amava. Vi como ele olhava para você. E eu o afastei porque tinha medo de que você fosse embora como Mariana foi. E Mariana, minha pequena Mariana, a única de vocês que teve coragem de me desafiar, que escolheu a felicidade ao invés da obrigação. Ela fugiu há 8 anos e eu passei cada dia desde então procurando por ela. Contratei dúzias de investigadores. Gastei milhões, mas nunca a encontrei. E agora estou morrendo sem saber se ela está viva, sem saber se ela me perdoa, sem ter a chance de dizer que estava errada. Então esta carta é minha forma de corrigir o que posso. Beatriz, o testamento que anexei garante que se Mariana ou seus herdeiros forem encontrados, eles recebam metade da fortuna. Não porque é justo legalmente, mas porque é justo moralmente. Mas mais importante, eu incluo uma cláusula que te liberta, Beatriz. Você não precisa mais dirigir a empresa se não quiser. Você pode vender suas ações, pode se aposentar, pode finalmente viver a vida que sempre quis. Use o dinheiro da família para construir algo que te faça feliz. E se Mariana estiver lendo isto,
Minha querida, me perdoa. Perdoa-me por ter sido a mãe que fui. Perdoa-me por não ter te deixado ser livre. Tu fizeste a coisa certa ao fugir. Tu escolheste o amor. E isso é mais corajoso do que tudo que eu fiz na vida. As minhas 2 filhas. O dinheiro desta família destruiu vocês. Que ele agora as una. Que ele as ajude a construir as vidas que eu nunca permiti que vocês tivessem. Sejam felizes. Escolham o amor. Sempre escolham o amor. Com todo o arrependimento e todo o amor que deveria ter mostrado, Heloísa Portinari. O silêncio na sala era absoluto. Beatriz tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ícaro também estava chorando. Ela procurou, Beatriz sussurrou. Minha mãe passou os últimos 8 anos procurando por Mariana. E ela se arrependeu. Ícaro acrescentou. Ela percebeu o erro dela. Dr. Henrique limpou a garganta. Há mais uma coisa. A cláusula que ela mencionou. Senhora Portinari, sua mãe deixou instruções de que você pode, se quiser, sair da direção da empresa. As ações podem ser vendidas, ou você pode nomear outro CEO. Você está livre. Beatriz olhou para o advogado, depois para Ícaro. Livre, ela repetiu, como se a palavra fosse estranha em sua boca. O que você vai fazer? Ícaro perguntou. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, eu não sei. Pela primeira vez em 38 anos eu não sei. Os papéis foram assinados. A herança de Pedro foi formalizada. Tudo ficou legal, oficial, irreversível. Quando saíram do escritório, já era fim de tarde. O céu de Porto Alegre estava laranja com o pôr do sol. Ícaro, Beatriz disse. Sobre ontem, sobre o beijo. Você não precisa se explicar. Preciso sim. Ela parou na calçada, forçando-o a parar também. Eu passei a noite inteira pensando. E percebi algo. Eu passei 38 anos fazendo o que os outros esperavam de mim. Fiquei com minha mãe quando deveria ter fugido. Terminei com o homem que amava. Assumi uma empresa que não queria dirigir. Sempre escolhi a obrigação ao invés da felicidade. Beatriz, deixa eu terminar. Ela respirou fundo. Mariana escolheu o amor. Ela arriscou tudo, perdeu tudo, mas teve 8 anos de felicidade real. Com você, com Pedro. E quando eu li a carta da minha mãe hoje, quando ela disse, sempre escolham o amor, eu percebi. Ela estava certa. Mariana estava certa. E eu passei a vida inteira estando errada. Para onde você quer chegar? Beatriz olhou diretamente nos olhos dele. Eu estou apaixonada por você, Ícaro Moreira. E sei que é complicado. Sei que você foi casado com minha irmã. Sei que ainda está de luto. Sei que tem um filho de 5 anos para criar. Sei de tudo isso. Mas eu não posso mais fingir que não sinto o que sinto. O coração de Ícaro batia tão forte que ele tinha certeza de que ela podia ouvir. Eu também estou apaixonado por você, ele admitiu. E também sei que é complicado. Mas ontem à noite, depois que você foi embora, eu fiquei pensando no que Marina diria se estivesse aqui. E sabe o que eu acho? O quê? Acho que ela diria para eu parar de ser idiota e ser feliz. Beatriz riu, um som entre um soluço e uma gargalhada. Ela diria isso mesmo. Mas eu não posso te prometer nada agora, Ícaro disse honestamente. Ainda estou processando tudo. Ainda estou aprendendo quem Marina realmente era. E tenho Pedro para pensar. Ele precisa vir em primeiro lugar. Eu sei. E eu não estou pedindo promessas. Estou apenas dizendo que quero tentar. Se você quiser também. Ícaro pensou em Marina. Em como ela tinha sido corajosa o suficiente para fugir de tudo pelo amor. Em como ela tinha escrito no diário que ele merecia ser feliz de novo. Eu quero tentar, ele disse. Beatriz sorriu. Então, bem devagar, ela se aproximou e beijou Ícaro novamente. Dessa vez foi diferente. Não era desesperado ou urgente. Era suave, esperançoso. Uma promessa de possibilidade. Quando se afastaram, Ícaro disse. Mas devagar, um passo de cada vez. Um passo de cada vez, Beatriz concordou. 3 meses depois.
Ícaro estacionou a moto em frente ao cemitério São Miguel. Era um sábado de manhã, ensolarado e quente. Pedro desceu da garupa, segurando uma pequena cesta com flores. "Vamos visitar a mamãe?" o menino perguntou. "Vamos. E temos alguém especial com a gente hoje." Beatriz desceu do carro dela, que tinha estacionado logo atrás. Ela vestia jeans e uma camiseta simples, os cabelos soltos. Nos últimos 3 meses, ela tinha mudado. Tinha se demitido da Porting Tech, nomeando um novo CEO. Tinha vendido a mansão do Moinhos de Vento e comprado uma casa menor em um bairro tranquilo. Tinha começado a trabalhar como voluntária em uma ONG que ajudava mulheres a escapar de relacionamentos abusivos. Ela estava pela primeira vez na vida, vivendo para si mesma. Eles caminharam juntos até o túmulo de Marina. A lápide era simples, mas bem cuidada. Ícaro tinha plantado flores ao redor meses atrás, e elas estavam florescendo agora. Pedro colocou as flores frescas que tinha trazido na frente da lápide. "Oi, mamãe", ele disse com naturalidade. Trouxe a tia Bia de novo. Beatriz se ajoelhou ao lado do túmulo. Ela tinha vindo aqui toda semana nos últimos 3 meses, sempre trazendo flores, sempre conversando com a irmã como se ela ainda estivesse ali. "Oi, Amy", ela disse suavemente. "Trouxe novidades. Ícaro e eu estamos juntos. Oficialmente, desde a semana passada." Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima. "Eu sei que isso deve ser estranho para você, mas eu preciso acreditar que você aprovaria. Porque eu encontrei nele o que você encontrou: bondade, honestidade, amor de verdade." Pedro pegou a mão de Beatriz e a mão de Ícaro, conectando os 3. "E Pedro está ótimo", Beatriz continuou. "Ele começou em uma escola nova, está fazendo amigos, e ele ganhou o filhote de Golden Retriever que prometi. Ele chamou o cachorro de Mel, porque ele disse que é da cor do mel. E a Mel é muito legal", Pedro acrescentou. "Você ia gostar dela, mamãe?" Ícaro olhou para a lápide. "Marina", ele disse, a voz grossa de emoção. "Obrigado. Por tudo. Por ter me amado. Por ter me dado Pedro. Por ter tido a coragem de escolher a felicidade mesmo quando era assustador. Você me ensinou que o amor vale a pena, e estou tentando viver por isso agora." Eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos. O vento soprava suavemente através das árvores. Pássaros cantavam em algum lugar próximo. Então Pedro disse algo que fez os 2 adultos pararem. "Mamãe tá feliz", o menino anunciou com certeza absoluta. "Como você sabe?", Beatriz perguntou. "Porque eu sonhei com ela ontem à noite", Pedro explicou. "Ela estava sorrindo, e ela disse que o papai e a tia Bia podem ficar juntos. Ela disse que tá tudo bem." Ícaro e Beatriz se entreolharam. Talvez fosse apenas a imaginação de uma criança. Ou talvez fosse algo mais. De qualquer forma, dava a eles a paz que precisavam. "Obrigado, campeão", Ícaro disse, pegando o filho no colo. Eles se despediram do túmulo e caminharam de volta para os carros. Mas antes de ir embora, Ícaro olhou para trás uma última vez. E talvez fosse a luz do sol filtrada através das folhas. Ou talvez fosse o vento tocando as flores. Mas por um segundo ele poderia jurar que ouviu algo. Uma risada. Suave e familiar. Como se Marina estivesse dizendo finalmente que estava orgulhosa dele. Orgulhosa de que ele tinha escolhido o amor. Assim como ela tinha feito. 1 ano depois. A casa nova de Beatriz tinha um quintal grande com uma área de churrasco. Era sábado à tarde, e eles estavam fazendo um almoço de família. Pedro corria pelo gramado com Mel, o Golden Retriever já crescido. Amigos estavam espalhados pelas mesas, conversando e rindo. Ícaro estava no churrasqueiro, virando as carnes, quando Beatriz se aproximou por trás e abraçou ele pela cintura. "Feliz?", ela perguntou. "Muito", ele respondeu, virando-se para beijá-la. "E você?" "Pela primeira vez na vida, sim." Pedro veio correndo. "Papai, tia Bia, Mel aprendeu um truque novo. Quer ver?" "Claro", Beatriz disse sorrindo.
Eles assistiram enquanto Pedro fazia Mel sentar, deitar e dar a pata. O menino estava radiante de orgulho. E enquanto Ícaro observava seu filho brincar, a mulher que amava ao seu lado, amigos ao redor, ele percebeu algo. A dor da perda nunca desaparecia completamente. Marina sempre seria parte dele, sempre seria a mãe de Pedro, sempre seria a pessoa que lhe ensinou o que o amor verdadeiro significava. Mas a dor não tinha que definir o resto da vida dele. Ele podia honrar a memória dela e ainda assim seguir em frente. Podia amar Beatriz sem diminuir o que sentiu por Marina. O amor não era uma quantidade finita. Ele podia crescer, se transformar, ganhar novas formas. E se o amor pudesse sobreviver à morte, não seria ressuscitando o passado, mas plantando novas raízes no mesmo solo onde uma vez ele floresceu. E essa foi a história de Ícaro e Beatriz. Duas pessoas destroçadas pela perda da mesma mulher, que encontraram um ao outro no lugar mais improvável. Eles nos ensinam que o amor verdadeiro não morre com a pessoa que amamos, mas se transforma, ganha novos significados, novas formas. E que ter coragem de recomeçar não é trair quem perdemos, mas honrar o que eles nos ensinaram sobre amar. Se essa história tocou seu coração, deixa um like e compartilha com alguém que precisa ouvir que recomeços são possíveis, que o luto e a felicidade podem coexistir, e que escolher o amor sempre vale a pena. Comenta aqui embaixo. Você acha que Ícaro e Beatriz fizeram a escolha certa? E qual foi a parte que mais te emocionou? A descoberta da foto? A carta da mãe? Ou o final no cemitério? Não esquece de se inscrever no canal Ecos do Coração e ativar o sininho para não perder nenhuma história que vai fazer você acreditar no poder do amor, da família e dos novos começos. Porque toda história de perda também pode ser uma história de recomeço. Até a próxima história.